você. A TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã TV. Hoje, quarta-feira, meio de semana aí, nós chegamos com informações preciosas hoje para você. Olá, Roberto. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha de Petrópolis, das cidades do interior do estado do Rio de Janeiro. Mande sua denúncia, sua sugestão de matéria, sua reclamação para a gente. Nosso e-mail é tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp é 24 DDD 993234567. É super moleza, fácil. hein? Facinho. E olhem só, gente, hoje o dia amanheceu com chuva em Petrópolis e deve permanecer assim durante o tempo todo. Nós temos imagens hoje de manhã, essas são imagens hoje de manhã feitas cedinho da nossa sede em Petrópolis. Bastante russo, chuvinha bem fina, durante a madrugada choveu mais forte, né? Agora na parte da manhã estava uma chuvinha bem fina. Vamos às notícias desta quarta-feira, dia 6 de abril. Imposto de Renda 2022. Receita prorroga prazo de entrega da declaração. Greve no Banco Central. O sindicato volta a falar em interrupção do PIX. Justiça britânica volta a analisar rompimento de barragem em Mariana. Após as chuvas do início do ano, a Secretaria Estadual de Saúde registrou um aumento de mais de 300% nos casos suspeitos de leptospirose. Rodoviários de Petrópolis decidem pela greve. Ministério Público Estadual lança campanha de combate às fake news. Petrópolis é a cidade com maior número de títulos de eleitor cancelados da região serrana. Agora, no Correio da Manhã na TV. Como eu falei no início, temos informações preciosas para você, trabalhador do estado do Rio, de Petrópolis e do Rio de Janeiro, não é isso, Roberto? Exatamente. Em Petrópolis, greve dos rodoviários. Nas ruas da cidade não há sequer um ônibus rodando, pelo menos no caminho para cá. Isso aí não. Eu não vi, eles têm que manter pelo menos 30% da frota rodando. Mas no caminho eu não vi nenhum ônibus. Aqui, a Paulo Barbosa, que fica perto da sede da TVC, Correio da Manhã, também não havia. Ali tem vários pontos de ônibus. Verdade, está vazio. Vazio, não tinha um ônibus. Então, vamos ver como vai ficar a saída do trabalhador. Então, você, trabalhador que precisa sair de casa, esteja atento, porque não há ônibus circulando, ou pelo menos vão ter esses ônibus circulando, pelo menos 30% da frota. Mas os rodoviários mantiveram a greve. Os rodoviários de Petrópolis estão em greve. Ao longo do jornal, aí no segundo bloco, nós vamos atualizando as informações que forem chegando aqui pra gente. Durante todo o nosso jornal Isso. Nós vamos dar mais informações, Exatamente. a reivindicação dos rodoviários, a proposta oferecida pelas empresas de ônibus que não foi aceita em uma assembleia extraordinária que aconteceu ontem às 9 horas da noite. Eles mais uma vez não aceitaram a proposta do sindicato patronal. E olha, tem greve também dos ônibus intermunicipais. Então você que depende aí de descer para o Rio ou se locomover para outros municípios, tem greve também dos ônibus intermunicipais, é bom ficar de olho. Também no Rio de Janeiro, Supervia novamente parada no ramal Saracuruna e ramais de Belfor Roxo. Tem 54 estações fechadas no Rio de Janeiro da Supervia por conta, de novo, de roubo de cabos. Agora sim, nós vamos aos destaques do nosso jornal, o Correio da Manhã. Vamos olhar os destaques da primeira página. Reeleição de Romário mobiliza senadores do PL, que exigem adesão real de Castro. Esse é o destaque da coluna do Magna Vita na página 3. E ainda, Castro empossa novos secretários e defende continuidade nas pastas. Cerimônia aconteceu nesta terça-feira no Salão Nobre do Palácio Guanabara.
Fla estreia com vitória em jogo que quase não acontece. Bruno Henrique voltou a marcar gol pela Copa Libertadores. Várias confusões nesse jogo, hein? E olha, na página 5, Economia, Receita Federal prorroga prazo de envio imposto de renda para até 31 de maio. Nós vamos falar mais sobre isso. Na página 4, o governo federal libera 2,4 milhões de reais para Angra dos Reis. E ainda no internacional, Zelensky acusa Putin de genocídio pelos ataques em Bucha. Mendonça vira ministro substituto do TSE, também destaque da página 4. Ainda na página 4, como destaque, a Anvisa aprova registro definitivo da vacina da Janssen. Vamos agora à nossa página 2, a nossa página de opinião. Isso aí, com a leitura do nosso primeiro editorial, os motivos da baixa adesão dos jovens nas eleições, lido por Nana Grassi. Em uma eleição que tem tudo para ser tão ou mais polarizada quanto a de 2018, um dado vem chamando a atenção do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Mais do que os pedidos de pré-campanha antecipada de alguns candidatos, segundo os partidos, o número de jovens na política vem caindo consideravelmente. Tudo bem que a eleição é obrigatória para quem tem entre 18 e 70 anos, mas desde que o voto virou facultativo para os jovens de 16 e 17 anos, este pode ser o pleito com o menor número de adolescentes aptos a votar. Dados mostram que de 2012 para 2022, houve uma queda de 82% da participação do eleitorado juvenil nas campanhas municipais e estaduais e federais. Por mais que o TSE esteja se empenhando para atrair os adolescentes para as urnas, antes da obrigatoriedade, é notória a descrença política dos jovens do século XXI. Talvez um dos fatores para isso pode ser essa polarização de direita e esquerda, ou melhor, de lulismo contra bolsonarismo. Além disso, não há mais um meio termo ou mesmo uma aglutinação de ideias e ideias nos debates na sociedade. Parece até que o criticismo entre os dois grupos fala mais do que o próprio debate propositivo. Aliás, essa foi a grande palavra há 4 anos e tem tudo para voltar a ser agora: propositivismo. Parece até uma teoria filosófica de algum pensador dos séculos XVI ou XVII, quando, na verdade, nada mais é do que uma amplitude das ideologias dos grupos políticos para ouvir as propostas e debatê-las de forma clara, consciente e com propostas para melhorar o país. Portanto, pode ser que este seja o grande ponto que falta para trazer os jovens de volta ao núcleo político ou mesmo ao debate de ideias. A falta de consistência na explicação das propostas de governo. Não adianta críticas sem direcionamentos ou mesmo sem clareza. É preciso abrir o leque de possibilidades do que simplesmente ficar na mesma tecla, pois na modernidade, quanto mais transparente for, melhor para atrair os jovens e despolarizar o atual sistema eleitoral. E olha só, nós temos um segundo editorial na nossa página 2, nossa página de opinião, ingressos esgotados em pouco mais de 10 minutos. É falando sobre a abertura, da venda dos ingressos ontem, às 19 horas, do Rock em Rio. Para você conferir esse editorial, entra no nosso site, se cadastra para receber a versão digital, jornalcorreidamanhã.com.br. Vamos aos destaques da página 3, na coluna do Magna Vita? Exatamente. A primeira nota diz lá, mansão. Corre a boca pequena que um agente público do Rio comprou uma mansão em Trancoso, no sul da Bahia, por R$2,5 milhões de reais. Pagou à vista em dinheiro. Tem opositor querendo pagar por uma foto. E olha, destaque na foto de centro da coluna do Magna Vita, o ex-secretário de Planejamento e Gestão do Governo do Rio, José Luiz Amiti, em viagem de trabalho a Israel, foi recebido em audiência pelo prefeito de Jerusalém, Moshe Leon, um dos mais importantes políticos israelenses. Amiti agora está trazendo investimentos estrangeiros para o Rio. Essa viagem de trabalho ao exterior tem sido um sucesso. E outra foto logo ali abaixo, tolerância zero.
O Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, recebeu nesta terça-feira, dia 5, em seu gabinete, o presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Rio, Alfredo Lopes. Foram discutidas medidas para melhorar a segurança pública das praias e dos principais pontos turísticos. Alfredo defende um programa de tolerância zero que já deu certo na Barra. E olha, outra nota, o CTF do monopólio. A crise de comando da Petrobras tem tirado o foco dos problemas jurídicos que a Vibra, ex-BR Distribuidora, enfrenta na Justiça, com o uso irregular de CNPJs das filiais para driblar o impedimento e participar de concorrência para os órgãos públicos. O Ministério Público está de olho no uso de CTF, instrumento que só os postos BRs possuem, e está excluindo a concorrência. Olha só. Fora da disputa, corre no PSB de que o deputado federal Alessandro Molon poderá ficar fora do processo eletivo de 2022, caso não consiga a legenda para concorrer ao Senado pelo Rio. Se sair, apavora a nominata que contava com seus votos. Em outra foto da coluna, Esporte Solidário. Na foto, a presidente do Rio Solidário, Heloísa Aguiar, com a primeira-dama Analice Castro, com a família do novo secretário de esporte, Marcos Paes, a esposa Cristina, a filha Milena, o genro Wallace Azeredo e a netinha Maria Fernanda. Ele vai incentivar os programas do Rio Solidário para as áreas carentes. E a próxima nota na mosca. A tropa de choque do PSB andou atirando no deputado André Siciliano por manter uma relação civilizada com o governador Cláudio Castro. A sua resposta à baixaria de Gregório do Vivier nas redes sociais foi exemplar. Pulverizou o cabo eleitoral de Molon. Pois é. Vamos lá, hora de continuar. Outra nota. Na sua fala aos novos secretários, na solenidade de posse, o governador Cláudio Castro deixou claro que os próximos meses serão de continuidade. Foram escolhidos nomes capazes de dar prosseguimento aos programas em curso. Algumas áreas estão sofrendo pequenas turbulências, com tentativas de mudanças, como ocorre na Secretaria de Polícia Civil, obrigando uma intervenção do Palácio. E vamos então agora ao pinga-fogo. O senador Romário tem recebido apoio incondicional do PL e dos dois senadores do Rio, Carlos Portinho e Flávio Bolsonaro. A sua reeleição está virando um ponto de honra do partido e empareando o Palácio Guanabara. Tem outras notinhas ainda do pinga-fogo falando sobre o PL, né? A grande ginástica da semana política foi do experiente deputado Hugo Leal, que resolveu ficar no PSD. Ele tem a promessa de Gilberto Kassab de apoiá-lo na vaga destinada à Câmara no TCU. O PL já estava comprometido com a deputada Soraya, uma mulher para substituir Ana Arraes. O PP gritou porque a sua chegada colocaria em risco a nominata do partido, principalmente os candidatos Júlio Lopes e Marcelo Queiroz. O mesmo quadro de rejeição foi visto no União. Ficando no PSD, ele enfraquece Eduardo Paes por torar a vaga de um dos eduardistas. Foi a melhor solução e agrada muita gente do próprio PL. Muita movimentação política agora, nos meses que antecedem aí a tomada das eleições, né? Vamos agora aos destaques da página 4, destaque de política. Ministro substituto do TSE. Já eleito de forma simbólica pelo plenário, André Mendonça toma posse no cargo. Na foto aí, ele acumulará as atividades da Justiça Eleitoral com as do Supremo Tribunal Federal. Fake News, Câmara e TSE assinam termo. Acordo é para combater a disseminação de notícias falsas durante as eleições. Então tá aí, Câmara e TSE juntos para combater a disseminação de fake news nas redes sociais. Perfeito. Nós teremos uma matéria sobre fake news também ao longo aí do nosso jornal. Exatamente. Vamos agora ao destaque do Nacional, ainda na página 4. Mais de 2 milhões para Angra.
O repasse será feito através do Ministério do Desenvolvimento Regional, sobre as tragédias da chuva em Angra e tudo que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal de Angra dos Reis está fazendo para retomar aí o turismo, a economia em Angra depois das fortes chuvas que se abateram na região. Outra notícia dessa página: a Anvisa aprovou o registro definitivo da vacina da Janssen contra a Covid-19. A vacina, que já estava aprovada para uso emergencial desde o dia 31 de março de 2021, recebeu ontem, dia 5, o registro definitivo. Vamos agora aos destaques de economia na página 5. Receita adia a entrega do IR. Nós temos uma matéria completíssima para o segundo bloco sobre isso. Fique conosco, não perca, porque vai ter muita informação lá. Ainda na página de economia, Brasil lidera a adoção de criptomoedas. Pesquisa aponta que 50% dos donos dos ativos os compraram em 2021. Então tá aí, né? O Brasil sendo líder aí de adoção de criptomoedas. Pois é. Preocupante, mas também bem legal, porque é um mercado em expansão. Vamos à página do Rio de Janeiro. Nova equipe de Castro. Governador modifica comando de 13 secretarias em razão das eleições. Em todo ano eleitoral, é normal ministros de Estado, secretários estaduais e municipais se descompatibilizarem dos cargos para terem uma vaga de deputado federal ou estadual ou senador. E em alguns casos de governador. No Rio, isso não foi diferente. Então tá aí a matéria completa, você confere no nosso site para conferir quem está saindo dos cargos e se candidatando. A dança das cadeiras, isso na aí. Desincompatibilização aí para as eleições, né? Ainda nessa página, Estado do Rio, Prefeitura segue na Rua do Túnel. Via de Petrópolis foi uma das mais afetadas pelos recentes temporais. Mostra aí a foto: técnicos da Defesa Civil avaliando as estruturas da rua, graças a Deus, porque Amém, né? Os moradores da Rua do Túnel, a gente vem mostrando aqui, né, estão passando por alguns maus bocados. Vários. Porque a rua inteira está cedendo, suas casas, garagem, ninguém mais pode entrar com os carros na garagem, Pois né? Nosso tempo está acabando. O último destaque aqui do Internacional, por favor, né? As acusações e a investigação. Após acusar a Ucrânia de genocídio, Putin deve responder por este crime. O destaque aí da semana, que vem aquecendo aí desde a semana passada o quadro internacional. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Você querendo acessar o nosso jornal, a versão digital, entra lá no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br. E a gente faz agora um rápido intervalo comercial e na volta você vai ver que em Petrópolis os rodoviários estão em greve. E ainda você vai ver também que foi prorrogado o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerge mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. E olha, greve dos rodoviários. A decisão foi tomada em assembleia extraordinária que ocorreu ontem à noite. Quem tem todas essas informações para a gente é o nosso repórter Richard Stolzenburg. Como foi a assembleia e a votação foi longa?
Bom dia para você, bom dia, Roberto, e a todos que nos acompanham. Essa sessão extraordinária aconteceu ontem às 9 horas da noite e levou um tempo aí até ser finalizada. No entanto, o que mais importa durante essa reunião foi que o comunicado feito pelo Sindicato dos Rodoviários aqui de Petrópolis, às 23h59, confirmou a greve que se estabeleceu a partir da madrugada desta quarta-feira. Inclusive, foi enviada uma nota à imprensa que informa que o Sindicato dos Rodoviários ia aderir sim à greve, e já que não entrou em acordo com a Citraspetro. A Citraspetro, que é o Sindicato dos Transportes Rodoviários, informou e lamentou que a greve tenha ocorrido. O reajuste na contraproposta feita pela Citraspetro foi de 10,54% no salário dos rodoviários e também no reajuste de 10% relacionado à cesta básica. O Sindicato dos Rodoviários reivindicava um reajuste de 17% e aí um reajuste para R$ 700 da cesta básica para esses profissionais. No entanto, esse acordo ele não foi finalizado. As empresas, os rodoviários já começaram a greve a partir da madrugada e, inclusive, a nossa equipe percorrendo a cidade, vindo ao trabalho, não viu nenhum ônibus relacionado a nenhuma das empresas circulando. Muita gente no ponto de ônibus aguardando um coletivo, porque, pelo visto, nem os 30% que estavam previstos para circular estão rodando pela cidade, o que vai dificultar muita gente aí para conseguir chegar ao trabalho, já que nenhum ônibus está circulando até o momento. Pelo menos são mais de 1 hora aí que a gente já está percorrendo o centro da cidade, outras localidades, até chegarmos aqui ao trabalho, mas a situação vai ficar bem complicada para quem depende do transporte público, pelo menos nesta quarta-feira. Até o momento, não há ainda uma previsão para o retorno desses coletivos e é claro que a gente vai continuar monitorando esse assunto aqui. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Agora temos uma matéria sobre, Ontem, a nossa equipe de reportagem fez uma matéria sobre a greve dos rodoviários, sobre essa liminar do TRT e sobre todas essas negociações aí entre os sindicatos, o sindicato patronal e o sindicato dos empregados, que são os rodoviários, Então vamos rodar essa matéria, então, por favor. Após uma longa reunião entre os sindicatos, que durou cerca de 7 horas, não houve um acordo estipulado entre as categorias. Uma nova assembleia entre os trabalhadores em transportes rodoviários foi marcada para as 9 horas da noite desta terça-feira para analisar a proposta oferecida pelo Citraspetro, Sindicato das Empresas de Transporte. A princípio, a categoria estava programada para iniciar greve na primeira hora desta quarta-feira. As principais reivindicações dos rodoviários são o aumento do salário em 17%, o aumento do valor da cesta básica para R$ 700 e o fim da hora fracionada de almoço. Essas mudanças já vêm sendo reivindicadas pelos rodoviários desde janeiro deste ano. Uns são a favor das reivindicações da categoria e outros são contrários à paralisação dos ônibus. Olha o horário que essa gente pega para trabalhar e sem contar que eles não têm culpa de quebrar o ônibus, entendeu? As pessoas não entendem, até xingam eles também. Mas trabalhar sem receber, ninguém merece isso, Eu concordo com a greve. Normalmente já tem atraso, já tem quebra de ônibus, então, mesmo se eles planejassem, já estaria prejudicando muita gente. Então, precisa ser previsto e antecipado e passado para os usuários. Eu acho que está certo. A situação não está complicada. Ficar sem o salário, as pessoas ainda complica mais para nós e para eles também, não é? Porque aumenta a passagem, abaixa a passagem e o salário mesmo diminui. Aí os cobradores, motoristas ganham muito pouco. Para a gente que é usuário, greve nada é a mesma coisa, porque a gente não tem ônibus. A decisão da Assembleia você acompanha na primeira edição do Jornal do Correio da Manhã desta quarta-feira ou no site tvc16.com. É isso, como você está acompanhando agora, e a Roberta tem uns questionamentos aí para fazer, O TRT expediu uma liminar falando que o Sindicato dos Rodoviários, eles não poderiam fazer a greve nesse exato momento. Mas o Sindicato dos Rodoviários, eles ontem, em assembleia extraordinária, que aconteceu às 9 horas da noite, como o Richard mencionou, eles decidiram manter a greve.
Então, o Cetrans-Petro, que é o sindicato patronal, enviou a seguinte nota. O Cetrans-Petro lamenta profundamente a quarta proposta feita... O Cetrans-Petro lamenta profundamente que a quarta proposta feita à categoria foi rejeitada. E ele ainda fala, neste momento, a greve é ilegal, tendo em vista uma decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho que impede tal movimento. Então, nós eu entrei em contato com a assessoria de comunicação do Sindicato dos Rodoviários pelo WhatsApp ontem à noite, assim que saiu o resultado da Assembleia, perguntando o seguinte: como fica então a decisão do TRT? O sindicato vai bancar a multa? Porque a liminar prevê uma multa de R$100 mil a cada dia parado. O sindicato vai bancar a multa? E o sindicato já entrou com recurso a essa liminar expedida pelo TRT, mas até o momento não tivemos resposta. E, Roberta, mesmo que tenha recurso, tinha que ser mantido, embora a greve seja ilegal, mesmo mantendo os 30% rodando, provavelmente eles vão pagar isso porque não está rodando nada, nem 30%, está tudo parado e a população de Petrópolis está sem ônibus nesse momento. A gente entende o lado dos rodoviários, claro, a reivindicação deles é legítima, inclusive eles ficaram algum tempo sem receber, com salários atrasados, a reivindicação deles é legítima, mas a população também precisa ir trabalhar. O trabalhador também precisa ir para o seu trabalho. Né? A população não pode ficar à mercê, né? De mãos abanando, né? Exatamente. Seguimos com o jornal? Seguimos. A Receita Federal prorrogou o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2022 para 31 de maio. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União ontem. Antes, a data final para a transmissão do documento era dia 29 de abril. Além disso, o limite de entrega para quem pretende quitar o imposto a pagar por meio de débito automático a partir da primeira parcela também foi adiado para 10 de maio. Anteriormente, o estabelecido era 10 de abril. A opção de pagamento agendado ficará disponível a partir da segunda parcela para quem apresentar a prestação de contas ao fisco a partir de 11 e até 31 de maio. Este é o terceiro ano consecutivo que a Receita adia a data limite de entrega da declaração. Nunca é demais lembrar, organize os documentos para que na hora de começar a declaração pelo site ou aplicativo, tudo esteja à mão, para que o processo seja feito de forma mais ágil. Fique atento no preenchimento dos campos e faça a verificação de todos os dados antes do envio do documento. Aqueles que escolhem enviar a declaração já nos primeiros dias de abertura da entrega têm mais possibilidades de receber nos primeiros lotes. E olha, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central voltou a falar em nota que a greve do Banco Central pode interromper parcialmente o PIX e a distribuição de moedas e cédulas. Os servidores iniciaram a greve na última sexta-feira, dia 1º de abril, e cobram do governo um reajuste salarial de 26,3% e reestruturação das carreiras. Representantes do Sinal tiveram reunião com o secretário de Gestão e Desempenho Pessoal do Ministério da Economia, Leonardo Sultani. Segundo o presidente do sindicato, Fábio Fayad, a greve dos servidores do Banco Central está sendo feita de forma responsável, entre aspas aí, respeitando a lei dos serviços essenciais. Porém, segundo a avaliação do sindicato, o PIX não se encontra dentro do escopo da lei e pode ser afetado, sim. A greve interrompeu a divulgação de indicadores selecionados, que incluem, entre eles, o movimento de câmbio no Brasil, as operações cambiais do Banco Central e o índice de commodities, que podem não ser divulgados nas datas previstas nessa semana, que se encerra no dia 8 de abril. O relatório de poupança, que é publicado mensalmente no 4º dia útil do mês, também será afetado. E olha, se essa greve realmente acontecer, o instrumento do PIX, como outros instrumentos do Banco Central, podem afetar diretamente a economia do país, porque, como a gente viu na matéria, pagamentos podem ser afetados aí pelas transferências eletrônicas feitas pelo PIX, já agendado. Então, você, trabalhador, todo mundo que recebe, ficar de olho nisso, pois pode ter atraso aí no seu pagamento devido às movimentações pelo PIX.
rompimento da barragem da mineradora Samarco em Mariana, Minas Gerais, está mais uma vez em pauta nos tribunais britânicos. O julgamento, que começou nesta segunda-feira, continua até sexta e analisa recurso apresentado pelos atingidos na tragédia. Eles pedem que os juízes reconheçam a competência da Justiça do Reino Unido para tratar do caso. Em novembro do ano passado, o rompimento da barragem completou 6 anos. Na tragédia foram liberados 39 milhões de metros cúbicos de lama. A onda de rejeitos causou 19 mortes, destruiu comunidades e levou poluição a dezenas de cidades na bacia do Rio Doce até a Foz, no Espírito Santo. A ação do Reino Unido foi movida em 2018 por pouco mais de 200 mil atingidos, 3 comunidades indígenas, aproximadamente 600 empresas e 25 municípios, além da Arquidiocese de Mariana. Eles buscam uma indenização da BHP Billiton, mineradora anglo-australiana com sede em Londres, que é, ao lado da Vale, acionista da Samarco. Representados pelo escritório inglês, os atingidos sustentam que o sistema jurídico brasileiro não tem sido capaz de assegurar a devida reparação. Esse argumento, refutado pela BHP Billiton, também não foi aceito no julgamento de primeira instância. O pleito foi considerado abuso de processo pelo juiz Mark Turner, do Tribunal Civil de Manchester, onde o caso tramita. Em novembro de 2020, ele entendeu haver risco de sentenças inconciliáveis com julgamentos simultâneos no Brasil e no Reino Unido. E após as chuvas do início do ano, a Secretaria Estadual de Saúde registrou um aumento de mais de 300% nos casos suspeitos de leptospirose. Diante disso, a SES tem reforçado as orientações à população que teve contato direto com água contaminada, principalmente das enchentes em fevereiro e março em Petrópolis. São 99 casos suspeitos em Petrópolis, somente no mês de fevereiro, um aumento de 320% nos casos de leptospirose, quando comparado ao mesmo período do ano passado. O aumento ocorreu devido às chuvas que atingiram a cidade no início do ano e causaram diversos alagamentos. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, é recomendado que pessoas que tiveram contato com a água contaminada tomem a vacina antitetânica. Estamos fazendo um alerta aos moradores das regiões atingidas pelas enchentes, por conta do risco elevado de transmissão de leptospirose. As pessoas devem redobrar o cuidado na limpeza das suas casas, utilizando de preferência bota e luvas. Na impossibilidade das botas, usar sacos plásticos duplamente amarrados nos pés e nas mãos para poder minimizar esses riscos. A leptospirose é uma doença causada por bactéria que fica hospedada geralmente em animais como os roedores. Os seres humanos podem ser contaminados caso haja o contato direto da pele com a urina desses animais ou com água contaminada, causando náusea, febre, dor de cabeça e vômitos. Apesar de se manifestar com sintomas leves, a doença pode se agravar. Em casos avançados, além dos sintomas citados, o paciente pode apresentar coloração da pele amarelada, insuficiência renal e hemorragia. Caso alguns dos sintomas apareça, é necessário ir a um posto médico. Procurar imediatamente um posto de saúde relatando o contato com essa água lama de enchente. Isso é fundamental para a gente poder reduzir o risco de mortes por leptospirose, uma vez que a leptospirose é uma doença muito grave. De acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Estado, entre 2012 e 2021 foram registrados 234 casos suspeitos anualmente. Em 2011, foram 704 casos. Desses, 35 vieram a óbito no estado do Rio de Janeiro. Temos falado bastante aqui no jornal sobre a dança das cadeiras por conta da desincompatibilização para as próximas eleições. O vice de Nova Friburgo, Serginho, vai para o governo do estado e sobre isso nós vamos conversar com o nosso repórter Richard. Richard, conta pra gente sobre mais essa mudança aí.
Exatamente, Roberta. Por conta das eleições de 2022, muitas pessoas estão deixando seus cargos, né? E o vice-prefeito de Nova Friburgo, Serginho, deu entrada com um requerimento na Câmara Municipal da cidade, solicitando o afastamento do cargo de maneira temporária. Ele que foi eleito em 2020, junto com o prefeito de Nova Friburgo. O Serginho ele foi convidado, na verdade, pelo governo do estado para assumir a superintendência da Subsecretaria Estadual de Projetos Sociais, que é vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Obras do Estado. Após a nomeação do Serginho como superintendente, a remuneração vai ser de responsabilidade do governo do estado e não mais do município. Lembrando que o cargo de superintendente vai se estender até o dia 31 de dezembro de 2022, ou seja, até o fim desse ano por conta das eleições. Então, caso haja a necessidade de voltar ao cargo de vice-prefeito, Serginho pode assumir novamente esse cargo. Lembrando que o vice-prefeito ainda não foi nomeado, então esse cargo até o momento em Nova Friburgo ainda está vago. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Você vai ver depois do intervalo que Teresópolis começa a 24ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. E ainda você vai ver também que Nova Friburgo arrecada pelejas, garrafas PET e papelão para fazer casinhas para animais de rua de Nova Friburgo. Voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já. Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Petrópolis e outros municípios atingidos por catástrofes climáticas vão ter direito ao benefício da isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços, o ICMS. A lei de autoria do Poder Executivo foi sancionada com vetos parciais pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial de segunda-feira. Agora é lei. Petrópolis e outros municípios atingidos pelas chuvas vão ter benefícios fiscais. A medida vai valer para municípios em que houver reconhecimento do estado de emergência ou calamidade pública. Estão incluídos na lei a isenção de ICMS sobre a compra de bens, como edifícios e máquinas. A lei também autoriza a prorrogação em até 180 dias do pagamento do imposto referente às operações realizadas entre fevereiro e abril deste ano. O pagamento pode ser feito em parcelas. A norma estabelece critérios para conceder o benefício. No caso de Petrópolis, vai ser necessário apresentar o número da inscrição estadual com o endereço que esteja contemplado no laudo pericial, emitido pela Secretaria de Estado de Defesa Civil. Esse laudo deve ser enviado à Secretaria de Estado de Fazenda em até 10 dias, contendo a relação de todas as ruas em que os estabelecimentos tenham sofrido prejuízos causados pelas chuvas durante o mês de fevereiro de 2022. E olhem, na noite da última segunda-feira foi realizado na Câmara dos Vereadores de Petrópolis uma audiência pública para falar da crise no transporte público na cidade. Ao longo das últimas semanas, a TV Correio da Manhã tem apresentado diversas denúncias em relação aos ônibus de Petrópolis. E nesta segunda-feira, uma audiência pública na Câmara dos Vereadores debateu sobre os problemas denunciados constantemente pela população. Redução do número de viagens, exclusão de linhas e mais condições de conservação dos coletivos. Diante disso, o encontro de hoje é uma oportunidade ímpar para a Câmara e a sociedade civil fiscalizarem e cobrarem atitudes.
a respeito dessa situação em nosso município. Além das linhas sucateadas e dos atrasos constantes, o vereador Yuri Moura apresentou o não pagamento de alguns impostos por parte das empresas que atuam em Petrópolis. Apenas de ISS são devidos mais de 12 milhões de reais. Dinheiro pode ser investido na saúde, dinheiro pode ser investido no próprio transporte público, dinheiro que poderia ter sido usado no combate à pandemia, já que a ISS e PTU, fonte limpa, 0 orçamentária e financeira. E aí, infelizmente, a gente vê, às vezes, ecoando dentro do judiciário esse discurso de que o município tem que dar subsídio, o município tem que pagar o vale educação, o município tem que tirar do bolso para dar para as empresas. Mas a empresa não paga o tributo? Quem é prestador de serviço aí na cidade está pagando ISS. Veio a pandemia para eles também. Sofreram. Comerciante aí perdeu tudo. Agora vai ter isenção, mas ficou pagando o tempo. O que as empresas não têm privilégio? O objetivo dessa audiência pública, além de trazer luz a tudo isso, à população, é também se antecipar, para que os trabalhadores rodoviários, junto ao sindicato, aí, não fiquem na mão, como ficaram em 2011. A gente lembra do que aconteceu com o Autobus, a gente lembra do que aconteceu com a Esperança, e também para que a população possa participar desse processo, presidente, de uma maneira bem transparente. Em média, na audiência, estiveram 7 representantes de cada localidade diferente da cidade, como uma forma de representar os moradores dessas regiões. No local, foram apresentadas denúncias relacionadas a quebras de ônibus, sujeira, falta de acessibilidade para idosos e deficientes e falta de cobradores. O que eu vejo todos os dias é que quando quebra algum ônibus numa comunidade onde tem mais usuários, eles tiram de um bairro para pôr em outro. O trabalhador está sofrendo com essa situação. Por quê? Porque o patrão não está achando que isso é uma mentira. Ué, mas todo dia quebra ônibus, o que é isso? Para Edson Oliveira, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, a situação é grave, e não apenas para os usuários, mas também para os rodoviários que buscam melhores condições de trabalho. Nós do Sindicato Rodoviário de Petrópolis vamos lutar, nós não vamos acatar essa lei. Apesar dos diversos problemas citados a respeito do transporte público de Petrópolis, o presidente da Companhia Petropolitana de Trânsito de Transportes, Jamil Sabrá, apresentou apenas um projeto. E a gente está começando também a ver a perspectiva e a possibilidade de criar os troncais não só para o Alto da Serra, como para o Quitandinha e para o Grande Retiro. Nós recebemos um estudo antigo da FETransport que está em análise dentro do nosso departamento de projetos, junto com a Márcia Krau, junto com o Valmir, eu também analisando, junto com o Fernando Badia e com a Vilma, para que a gente possa pensar o sistema como um todo. Em relação aos problemas relacionados às quebras e atrasos, o presidente não apresentou soluções. Eu sei que o sistema tem bastante falhas. Eu acho que a gente tem que resolver a questão da quebra de ônibus, de restabelecer os horários. Mas isso aqui é só um pouquinho do que a gente está querendo ir, o caminho que a gente está seguindo, Frederico, onde a gente está querendo deixar e o legado que a gente quer fazer, principalmente pensar o sistema de transporte coletivo como um todo. E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro iniciou a divulgação de uma campanha informativa nas redes sociais e junto à imprensa com o objetivo de diminuir a disseminação de fake news. A campanha quer conscientizar e alertar a população sobre as consequências da divulgação de notícias falsas. A campanha das fake news começou no dia 1º de abril, conhecido como Dia da Mentira. O material do Ministério Público, composto por histórias em quadrinhos e vídeos explicativos, tem o objetivo de aprimorar a capacidade do cidadão de identificar notícias falsas ou com conteúdo duvidoso e inibir o compartilhamento dessas notícias sem verificação prévia. Além disso, tem o objetivo de informar aos eleitores sobre como reportar casos de fake news às autoridades competentes. Não devemos acreditar em tudo que recebemos pelo WhatsApp. Nem pelo WhatsApp, nem por qualquer outra mídia que você esteja acostumado a utilizar. Sempre é importante se questionar, parar, pensar, ter um pensamento crítico, pesquisar, verificar se aquela notícia efetivamente é verdadeira e, se for verdadeira, compartilhe. Se não for, comunique a pessoa que lhe passou essa informação da maneira mais
polida possível para evitar desgastes em família, entre amigos, mas é importante que depois da pesquisa, e até com argumentos e demonstrações de que aquela notícia não é verdadeira, a gente quebre essa corrente de desinformação e passe para aquela pessoa que nos encaminhou a informação a notícia de que ela está compartilhando fake news. No total, a campanha vai ser composta por 30 postagens, que vão ser veiculadas 1 ou 2 vezes na semana nas redes sociais oficiais da instituição até o dia 1º de outubro, véspera do primeiro turno das eleições. Ao longo deste período, os posts vão ser identificados pela hashtag MPRJ contra fake news. A Edna, por exemplo, conta que já acreditou em fake news e que acabou compartilhando a notícia sem antes saber se era verdade. Mas ela aprendeu a lição. Já acreditei e já compartilhei. Agora eu me policio muito sobre isso. Realmente eu vejo se é verdade, se não é, para depois compartilhar. De certa maneira a gente tem que ter consciência, porque a vida social mexe com a vida de muitas pessoas, né? Então a gente tem que ter consciência que pode ser as nossas vidas, que pode ser invadida como a de umas outras pessoas, sendo que não é verdade, né? Então isso eu acho que é questão de consciência. E a gente tem que fazer isso o tempo inteiro, até na nossa própria vida. 2022 é ano de eleição e dados do Tribunal Regional Eleitoral mostram que a cidade de Petrópolis tem o maior número de títulos de eleitores cancelados da região serrana. Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, são 16.642 eleitores que precisam regularizar a situação em Petrópolis, que liderou o ranking. Em segundo lugar ficou Teresópolis com 11.258 e em terceiro, Nova Friburgo com 7.686. No estado, a cidade com maior número de títulos cancelados é a capital com 284.965. O prazo para regularizar é até dia 4 de maio e deve ser feito pela internet. Para solicitar o documento pela primeira vez, é preciso informar no site do TSE a unidade mais próxima de onde mora. Após isso, alguns documentos vão ser solicitados e então é só escolher a opção Não Tenho para dar continuidade ao atendimento. Os documentos necessários são comprovante de residência, uma selfie segurando o RG e certificado de quitação de serviço militar para homens de 18 a 45 anos. Um dos principais motivos que fazem os eleitores terem o título de eleitor cancelado é deixarem de votar ou não justificarem a ausência nas urnas em 3 eleições seguidas. O voto é obrigatório para as pessoas entre 18 a 70 anos. Em caso de precisar fazer alteração no cadastro eleitoral, devem conferir a situação junto à Justiça Eleitoral também pela internet. Faz tempo que eu nem vejo onde está meu título, não sei nem por onde anda. Eu não estou muito ligando para votar, não. Eu nem votei ano passado. Não votei, não. Outra maneira de consultar eventuais pendências junto à Justiça Eleitoral é por meio do aplicativo e-Título. A ferramenta também pode ser utilizada como título eleitoral digital, substituindo o documento em papel no dia das eleições. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro e o segundo turno, se houver, vai ser no dia 30 de outubro. Os brasileiros vão votar para presidente, governador, senador, deputado estadual e federal. Eu vou votar sim, mas agora no momento, eu na verdade desde pequena eu não tenho. Eu não corri muito atrás, sabe? Mas nesse ano eu vou sim. Nunca deixei de votar, sabe? Mas assim, a gente sempre tem que acreditar em alguém, né? Fazer o quê? Tem que acreditar em alguém. Alguém tem que mudar isso, né? Eu acho que as mulheres tinham que se unir mais, entrar na política, sabe, para ver se conserta um pouco. E em Petrópolis, as reclamações em relação ao estacionamento rotativo pioraram após as chuvas. Veja na reportagem do Richard Stolzenburg. Vaga para estacionar no centro de Petrópolis é um desafio, seja pela quantidade de vagas disponíveis ou pelos valores cobrados nos estacionamentos. O estacionamento aí está acabando com a gente, né? Aí não tem, para idoso a gente não tem mais, né? Tu vê que muda daqui, vai lá para cima. É difícil, para arrumar vaga é muito difícil, entendeu? Você tem que parar no estacionamento, entendeu? Estacionamento caro, você vai pagar uma hora
R$7, aí fica complicado. Em alguns casos, a alternativa é o estacionamento rotativo. O custo para ficar 1 hora estacionado é em média de R$ 3,90, sendo possível renovar o bilhete. Caso contrário, é aplicado uma infração. Em Petrópolis, o serviço é prestado pela Sinalpark. No entanto, a operação tem sido criticada pelos motoristas. Muito ruim, muito péssimo. Muito péssimo. Desanimando, até vir de carro para a cidade. No ano passado, a Câmara Municipal instaurou uma comissão especial de inquérito e solicitou a revogação do contrato de renovação feito pela Prefeitura de Petrópolis e a empresa em novembro de 2020. No relatório, foi apontado que houve a assinatura de um termo aditivo, mesmo com um contrato em vigência. A Prefeitura de Petrópolis cancelou esse contrato no início desse ano. Para saber se está em uma área de estacionamento rotativo, basta procurar pelo parquímetro, ou então por meio de um dos agentes da Sinalpark ou pelo app Digipare. Contudo, após as chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis, tem sido difícil saber se a cobrança está ou não em vigor. Felipe precisou vir ao centro da cidade e, pela falta de vagas, colocou o carro em uma vaga irregular. Eu, no caso aqui, estou numa vaga que é irregular, acredito que não pela hora até 3 horas da tarde. Eu nem deveria estar aqui nessa condição. Mas a gente não tem opção, você tem que fazer as coisas no centro da cidade. Os estacionamentos estão todos lotados. Aí você fica no carro, pede alguém para resolver a sua questão e contando com a boa vontade do guarda também aí, para não atrapalhar também quem tem que fazer carga e descarga. De acordo com o consultor, para ir ao centro é preciso gastar pelo menos R$10 de estacionamento e mesmo assim o serviço prestado pela empresa é ruim. Não tem nada que te ofereça, não tem serviço, é só cobrança, porque você está sujeito a ter que parar em qualquer lugar, não tem uma sinalização de acordo, algumas vezes nem tem placas, e aí se você para irregular, é aquela sina de sempre, passou o tempo, você está dentro de um banco, olha uma situação dessa daí, aí está dentro de um banco, aí você não tem alternativa de correr, quem tem a facilidade do aplicativo resolve, mas vence e quando você chega lá é multado porque o seu cartão venceu o período. Atualmente todos os pontos estão em funcionamento. No entanto, parte da Rua Tereza, a cobrança foi suspensa temporariamente. Nas ruas do Imperador, Paulino Afonso e Francisco Manuel, os estacionamentos estão fechados. As outras áreas de cobrança funcionam normalmente de 8 da manhã às 7 da noite. E a Sinalpark não se pronunciou até o momento sobre os problemas mostrados na reportagem. E em Nova Friburgo, após as chuvas do último sábado, dia 2 de abril, várias localidades da cidade tiveram as vias obstruídas com a queda de barreiras. No domingo, as equipes da Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra trabalharam na retirada do material e no restabelecimento do acesso para moradores das localidades de Rio Bonito, São Romão, Cascata e Toca da Onça. No Cônego, de acordo com a Secretaria Municipal de Defesa Civil, houve a queda de uma barreira na rua Felício Vassalo. O deslizamento aconteceu no local em que a concessionária Águas de Nova Friburgo realizava a manutenção da tubulação que se rompeu. A ação de recuperação do acesso nesta via está sendo realizada pela concessionária com o suporte da Subprefeitura de Olaria, Cônego e Cascatinha. A retirada de barreiras e desobstrução de ruas tem sido um trabalho frequente da Prefeitura neste início de ano, já que os primeiros meses de 2022 foram marcados por chuvas intensas. E a partir desta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Teresópolis também vai dar início à campanha nacional de imunização contra a influenza. Dividida em 2 fases, o objetivo do reforço é reduzir complicações, internações e mortes causadas pelo vírus. A campanha de imunização contra a influenza segue uma determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e tem por meta a imunização de no mínimo 90% do público-alvo. Este grupo prioritário vai ser dividido em 2 fases, de acordo com o calendário estipulado pela campanha. A primeira fase começa na quarta-feira, dia 6 de abril, até 30 do mesmo mês. Nesta etapa, vão ser priorizados trabalhadores de saúde e idosos.
A imunização destes grupos vai ocorrer conforme calendário de cada semana. A segunda fase vai acontecer do dia 2 de maio até 3 de junho. Neste momento, a campanha se estende para os grupos seguintes: crianças de 6 meses a menores de 5 anos, crianças de 2 meses a 4 anos, gestantes, puérperas até 45 dias após o parto, professores, pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, forças de segurança, forças de salvamento e forças armadas, pessoas com deficiência, jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. E profissionais da Divisão de Vigilância Ambiental de Teresópolis têm realizado ações de combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti em diversos bairros do município. Durante a primeira semana de abril, os agentes visitam cada bairro com o objetivo principal de orientar os moradores quanto à transmissão da dengue, zika e chikungunya, além de coletar larvas do mosquito. Com auxílio dos agentes comunitários de saúde, as equipes realizam o LIRA, ou seja, o levantamento de índice rápido de Aedes aegypti. As ações são realizadas por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Subsecretaria de Atenção Primária à Saúde de Teresópolis. Agora nós temos a previsão do tempo, não é isso? Exatamente. A previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu nublado, com possibilidade de chuva a qualquer hora. As temperaturas vão variar entre 16 e 24 graus em Nova Friburgo, 19 e 25 em Pati do Alferes, 18 e 23 em Petrópolis, 17 e 23 em Teresópolis e entre 22 e 32 graus em Três Rios. Opa! Em breve temos mais informações que eu recebi aqui no meu celular, enquanto a gente vai fazer agora um vivo. Isso. Com certeza temos mais informações sobre a greve dos rodoviários em Petrópolis. Vamos agora falar rapidinho com o Richard sobre uma super iniciativa de Nova Friburgo para proteger os animaizinhos do frio rigoroso da serra. Richard, que campanha é essa, hein? Vamos lá, Jorge. Por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e também pela Subsecretaria do Bem-Estar Animal, está sendo realizada uma campanha de arrecadação de garrafas PET, cobertas tipo peleja e também de papelão, para a confecção de casinhos para cães, para os animais de rua, na verdade, né? Para que eles possam se proteger do frio e se aquecer, principalmente agora nesse período de outono em que a temperatura ela cai. Olha, a gente tem a imagem aí dessa casinha improvisada, que bonitinha. O objetivo, então, é aquecer esses animais. Aquelas pessoas que quiserem doar, tem até o dia 31 de maio para levar esses materiais na sede da Secretaria, que fica na rua Alberto Braune, número 223, que é no prédio anexado à Prefeitura. Inclusive, tem um e-mail ali embaixo para quem quiser acompanhar ou tirar alguma dúvida e esclarecimento. Lembrando que, além desses materiais, aquelas pessoas que quiserem doar ração também podem ficar à vontade. A arrecadação de ração, ela se estende durante todo o ano. Lembrando que a Secretaria funciona de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 4 horas da tarde. Caso a pessoa tenha material em casa, mas não consegue levar à sede, pode ligar para o telefone que vai aparecer na tela, que é da Secretaria. Eles vão agendar um horário e um dia específico para poder fazer o recolhimento desse material, para poder aquecer aí esses animaizinhos durante o outono. Jorge, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Nós recebemos informações atualizadas aí sobre a greve, né, dos rodoviários. Parece que entre grupos de WhatsApp, né, dos bairros, os moradores, está correndo um boato, uma fake news, de que a greve dos rodoviários em Petrópolis só vai até o meio-dia. E nós entramos em contato com o sindicato, né, dos rodoviários, e essa informação não procede. A paralisação é paralisação total, não tem horário para retornar, né? Sem previsão. Além disso, nós recebemos a informação também que o Sindicato dos Rodoviários, até agora, ou seja, depois da Assembleia de ontem, depois da efetivamente
greve, né? O sindicato patronal, ou seja, o CETRANSPETRO, ainda não entrou em contato com o sindicato dos rodoviários para estabelecer um novo diálogo, para estabelecer uma nova proposta. Então fica aí, continua a greve dos rodoviários e não tem horário para terminar. Então, se você ouviu falar que vai até o meio-dia, isso é fake news, não procede. E olha só, nós temos informações também, eu não sei se o vídeo já chegou para a gente, de que os ônibus na garagem de Cascatinha, da empresa Cascatinha, estão todos lá dentro, todos parados. Então, previsão nenhuma aí de retomada aí dos rodoviários para circulação em Petrópolis. E nas redes sociais, a rodoviária do centro da cidade está vazia, nós vimos imagens agora há pouco. Paulo Barbosa vazia, e também o terminal Itamaraty sem ônibus nenhum, vazio. Vamos ver se realmente, se o sindicato, né, está colocando esses 30% para rodar. Mais informações sobre essa greve você acompanha nos nossos telejornais e também na nossa programação, nos demais programas que nós temos na grade. Hoje a gente fica por aqui, a gente já estourou um pouquinho o tempo hoje, mas amanhã, a partir das 7h30, a gente chega por aqui com mais informações para vocês. Até amanhã. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Prazer que recebemos hoje aqui nos estúdios do Correio da Manhã, Ricardo Amaral. É um nome que dispensa muitas apresentações, mas o Ricardo hoje é um grande defensor de algo que ele ama, que é apaixonado, que é o Rio de Janeiro. E o Ricardo disse, agora é a hora do Rio, ou vai ou racha. Esse é o momento do Rio, Ricardo? Nós temos que acreditar no Rio de Janeiro, trabalhar pelo Rio de Janeiro, dar as mãos pelo Rio de Janeiro, porque eu acho que nunca o momento foi tão propício para uma grande virada. O Rio já vinha muito mal, o Rio já tinha problemas muito grandes e a pandemia nos pegou todos de surpresa, quer dizer, não foi o Rio, foi o mundo. Mas essa soma de coisas, quer dizer, permitiram reflexões, permitiram que a gente pudesse fazer uma pensata sobre tudo, né? Quer dizer, não é o caso exclusivo do Rio, mas eu estou falando do Rio de Janeiro como Estado, né? E eu acho que tudo que se passou e o presente e as possibilidades futuras do Rio de Janeiro é o momento da virada agora. A bandeira tem que ser Rio de Janeiro. Nós temos que esquecer as bandeiras políticas. Nós temos que trabalhar com quem está aí, tá? E temos gente interessante, sem analisar profundamente ninguém. Nós temos pessoas interessantes que estão interessadas em virar o Rio de Janeiro. Então nós temos que dar as mãos. Iniciativa privada, as instituições, tá? Todos nós. Os nossos interesses estão todos voltados para cá. Tá? Esse jornal é um jornal do Rio de Janeiro. Tá? Embora seja nacional, mas é um Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é Brasil. O Rio de Janeiro é carente.
mas é talentoso. O Rio de Janeiro é criativo. O Rio de Janeiro tem possibilidades incríveis. Eu sempre brinco que o Rio é a capital cultural do país. Quer dizer, nós não deixamos de ser... Tudo bem, a questão política, o Juscelino levou para Brasília, mas aqui está o centro de ressonância, a caixa de ressonância cultural do país. Se não acontece no Rio, se não faz sucesso no Rio, não tem sucesso nacional. É aquela coisa que existe. São Paulo, não estou criticando de São Paulo de jeito nenhum, quer dizer, São Paulo tem a sua... Até porque você tem DNA paulista, né? Eu, por acaso, nasci em São Paulo. Mas eu tenho prazer... Mas você sabe que o nosso governador nasceu em Santos, né? O governador Cláudio Castro nasceu em Santos também, por acaso. Não sabia, que era meu colega de estado, não sabia. Estou sabendo agora. E a gente briga, eu, por exemplo, nasci na Bahia. A gente fala que nós, que somos cariocas de coração e por adoção, conseguimos ser mais barristas do que quem nasceu aqui, né? A nossa relação de barrismo é muito mais acentuada, né? Você vê o Boni, que foi um grande carioca, no sentido de ter feito essa maravilhosa Globo que nós convivemos durante tanto tempo e convivemos até hoje, mas enfim, o Boni é de Osasco, São Paulo, né? Tanta gente, tantos o carioca não tem certidão de nascimento, né? Ele tem coração. Eu acho que o carioca... E você vê que essa pluralidade do Rio é tão grande que se reflete até nos veículos de comunicação, por o Rio ter sido a capital, não só do Império, como a capital do país, hoje capital cultural. Correio da Manhã, o Dia, Jornal do Brasil, o Globo. Você raramente vai encontrar um jornal que traga o nome Rio de Janeiro no título, porque eram jornais nacionais, né? Claro. E você pegou, Ricardo, exatamente um período onde o Rio estava deixando de ser capital da República, mas estava ainda com todo um centro de atividade. Qual leitura que você faz do impacto da mudança de Brasília para o Rio de Janeiro? Existe um movimento que quer colocar o Brasil com duas capitais, como vários outros países têm. Você acha que nós deveríamos criar esse conceito de cidade-estado, de cidade-capital, de Distrito Federal e trabalhar para que o Rio volte a ter esse status, ou não é necessário? Veja bem, eu acho esse movimento, quando nada, muito sadio, né? Se você pensar bem, embora a capital tenha se transferido para Brasília, o Rio nunca deixou de ser a capital do Brasil, de certa forma. Se nós pensarmos, inclusive, quer dizer, a grande movimentação política, ela é Brasília-Rio hoje em dia. Sempre foi, quer dizer, nunca deixou de ser. Mas também, a sede da Petrobras, onde é que fica? Que é a principal empresa brasileira e tal. O Rio de Janeiro, né? Se nós vamos pegar outras... o Rio de Janeiro tem edificações históricas, né, que dão a ele... Uma cidade capital de império, né? Você não tem isso. Essa sua experiência no exterior levou a você ter uma linguagem muito própria, uma percepção muito diferenciada no Brasil. Você fez sucesso em Paris, fez sucesso em Nova York, o Clube a sua ação como empresário do exterior. Como é que você percebia o Brasil lá de fora? Como é que eles percebem o Brasil? Eu tive uma chance de fazer um musical com o Constellation sobre o Jorginho Guinle. E o Jorginho era um elo dessa ligação, desse grande mundo lá fora, com relação... O Brasil sempre foi objeto de desejo de quem mora em Nova York, de quem mora na França, no exterior. Como é que eles enxergam ou enxergavam o Brasil na sua época? Bem, a minha percepção, que é uma percepção pessoal de vivência e tudo mais, é o seguinte, quer dizer, sem falar grandes novidades, mas nos anos 40, né, a década de 40 foi a década que o mundo descobriu o Brasil, né? O mundo veio para o Rio de Janeiro na década de 40. No pós-guerra, Carlos Miranda, todo mundo com baixo astral, precisava levantar algo parecido com o que ocorre
o que vai ocorrer pós-pandemia, né? Precisava levantar o alto astral. Né? É isso aí. E o Rio, então, naturalmente... O Rio de Janeiro era identificado mundialmente. Eu estava nascendo naquela época, eu nasci em 41. Então, eu não vivia a época dos 40, embora eu tenha um interesse enorme pela década e eu escrevi até um livro a respeito dela. Né? Foi uma época muito rica, no sentido do pós-guerra, né? As movimentações, e mesmo durante a guerra, o Rio de Janeiro foi identificado como né? O Brasil teve depois, quer dizer, logo depois, quer dizer, ele teve então ele tinha uma percepção internacional, por tudo que eu sei, por tudo que eu li, por tudo que eu vivi, que era o país que está florescendo e que deveria acontecer. Você, quando entra nos anos 50, né, você entra assim, na década de... O Dutra, que foi um intermediário dos 40 com 50, né, foi um presidente sério, um presidente que fez o seu papel corretamente, mas ele colocou um pouco o Brasil sem o brilho que deveria colocar. E Dona Santina fecha os cassinos, né? Ela fechou os cassinos, quer dizer, não teve conversa, quer dizer, o Dutra tinha em casa uma resistência dos cassinos que a Dona Santinha, quer dizer, não tinha conversa. Quer dizer, e com isso perdeu o glamour, vamos dizer assim. Perdeu o glamour daquela época, porque naquela época o cassino da Urca, o cassino do Copacabana, que durou pouco, foi fechado muito pouco tempo depois, né? O Cassino Atlântico, que também viveu pouco, mas enfim, o Rio de Janeiro tinha um glamour naquela época, né? Dos shows que vinham, das coisas que aconteciam. Hollywood descobriu o Rio, e Jorginho ajudou muito nisso, grandes produções de Hollywood aqui, né? Você sabe que tem um personagem que a gente fala pouco hoje em dia. Acho que é um personagem que, quando a gente fala assim, nesse momento, eu tenho obrigação de lembrar, até me arrepiei, porque é um cara que eu convivi muito e muito interessante, que é o Oscar Ornstein. O Oscar Ornstein, ele era fotógrafo do Cassino da Urca, tá? Judeu de origem, não sei bem que país era aquele dele, enfim. Assim, tinha uma percepção do sucesso, das coisas muito interessante. O Dr. Otávio Guini contratou o Oscar Ornstein para o Copacabana Palace, onde o Oscar Ornstein era o operador real do Copacabana Palace, tá? Ele é quem mandava, entre aspas, quer dizer, no Golden Room, no Meia-Noite, nos grandes shows que vinham e tal e tal. Era o operador, ele tinha o cargo de relações públicas, mas na realidade não era relações públicas, ele era o braço direito do Dr. Otávio. O Dr. Otávio Guini, que foi o criador do Copacabana Palace, ele é uma pessoa muito exigente. Ele é uma pessoa que ele circulava pelo hotel, tá? E olhava as coisas funcionarem, tá? E ficava assim. Eu, muitas vezes cheguei a ver o Dr. Otávio de braços cruzados assim, num canto ali da pérola do Copacabana Palace. Ele olhava as coisas, ele não ia sentar na mesa de ninguém, ele eventualmente convidava pessoas para um jantar com ele no Golden Room do Copacabana Palace para a estreia de um show ou para uma noite de um show. Mas ele não participava da festa. Não era personagem, né? Não. Ele era um personagem, mas, sim, mas não participante. Não participante. Então ele tinha essa postura assim. O Dr. Otávio, ele, às 7 da manhã, o diretor do Copacabana, que não era o Oscar, o diretor, ele fazia os empregados ficarem de mãos assim e assim, para ver se as unhas e as mãos estavam limpas. Era outra época, né? Era outro... O Dr. Otávio tinha essa excelência, né?
E o Golden Room foi um centro de grandes atrações. De grandes atrações. A própria Nacional, graças ao Oscar. Mas tem um personagem também que interage muito com o Oscar, que é o Barão. Não, o pai do Medina, o Abrão Medina, que faz, inclusive, alguns o Abrão Medina, ele veio bem depois. Eu acompanhei bem. O Abrão Medina fez... A primeira intervenção que ele fez no Copacabana Palace foi um show muito interessante, chamado Esquindor. Foi o primeiro show que ele fez no Copacabana Palace, trazido pelo Oscar. Tudo que acontecia ali era o Oscar Stein, era o maestro. Né? E o Abrão Medina, que era um ser espetacular, um pensador, quer dizer, esse foi um grande carioca, o caraca. Você sabe, eu vou confidenciar a você, eu conheci o Oscar já no final da vida dele. Como eu tive a sorte de começar muito jovem, eu fui apresentado ele para o Zé Eduardo Guinle, um grande amigo nosso, e o Zé Eduardo, na época, me apresentou, e eu tive a chance na Bahia de receber o Oscar, quando ele estava fazendo uma turnê com a grande dançarina de flamenco, e eu tive a sorte de assistir esse espetáculo na coxia do teatro, ao lado do Oscar Stein, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Qual era o show? Era uma dança, me foge o nome, mas era uma grande dama do flamenco. Uma grande dançarina, que foi uma das últimas produções de vida dele, que ele correu o Brasil com esse show de flamenco, com essa grande artista espanhola, que me foge o nome agora, e eu tive a chance, garoto, eu apoiei o Oscar da divulgação em Salvador, de assistir a peça na coxia do Teatro Castro Alves. Agora, Ricardo, vou pegar essa transição para a década de 50 e essa importância que os hotéis tinham como equipamento. Hoje você tem o Copacabana como um ícone, você tem o Fasano, você tem o Fairmont, mas você tem o Fairmont reeditando o glamour que foi o Rio Palace. O Rio Palace foi um hotel que foi um grande destaque também na noite do Rio. Né? Tem até uma história engraçada, né? Do Rio Palace, né? O Rio Palace, que foi feito com muito carinho pelos irmãos Oriville, que eram donos da Veplan, né? Eles fizeram aquilo, realmente, eles tiveram assim fizeram um trabalho excepcional, que o Copacabana imperava no Rio de Janeiro até então. Claro que teve um determinado momento que eu até vivi pouco, mas eu peguei o finalzinho. O Hotel Glória tinha seus momentos de glória, tinha outros hotéis que tinham assim, uma certa... Tinha Ouro Verde,